Fala, amigos do Esquema Tá, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa nessa quinta-feira à noite para falar de como foi as semifinais da Copa do Brasil. As semifinais não, as quartas de finais que definiram os jogos semifinais. Mas antes, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse lugar ao redor. Já deixa o like no vídeo, comentário e vamos pro vídeo, Greg. Solta a vinheta. Muito bem, muito bem. Vamos compartilhar a tela com vocês da página do Globoesporte.com para mostrar como é que foram os confrontos. Então, temos aqui o primeiro jogo, que aparece que na, vamos pela ordem aqui, que foi Corinthians e Atlético Goianiense. Primeiro jogo, na verdade, foi Fluminense e Fortaleza, mas vamos seguir aqui a ordem da tabela. O Corinthians abriu de 2-0 para o Atlético Goianiense e eu vinha comentando, eu sempre comentei isso em todos os vídeos de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, que o Atlético Goianiense era um time encardido, era um time difícil, era uma equipe bem montada. Só que o Atlético Goianiense das Copas não é no Atlético Goianiense do Brasileirão, que vem ali na zona de rebaixamento, brigando para não cair. E o que jogou contra o Corinthians na quarta não foi o Atlético Goianiense das Copas, que estava sem final de Sul-Americana e estava com uma vantagem enorme na Copa do Brasil. Foi o Atlético Goianiense do Brasileirão. E é aquilo, né? O Jorginho, quando resolveu parar de treinar o time para ficar falando mal do Abel, ele esqueceu que tinha um jogo importante, que devia focar nesse jogo importante, e aí tomou o sabugo, né? O, o Corinthians dominou o jogo do começo ao fim, muito impositivo, pressionando demais. A marcação do Atlético Goianiense muito errada, mas muito errada a marcação do Atlético Goianiense. O Corinthians pressiona, pressiona, pressiona. Tem bons lances com o Roger Guedes, que jogou absurdo, jogou muita bola. Tem o começo do jogo que ele parte para cima da marcação no lado esquerdo, dribla dois, bate pro gol, o goleiro fez grande defesa, depois tem uma bola na trave. Então, realmente, o Roger Guedes sobrando no jogo, assim como o Renato Augusto. O Renato Augusto ele participa das principais jogadas do Corinthians no campo ofensivo, e é impressionante como estava claro que as jogadas passavam pelo Renato Augusto. E ele não era marcado, cara. Tanto que no final do primeiro tempo, quando saiu o gol do Gil, a bola recuada pro Renato Augusto, assistam depois percebam. Quando o Renato Augusto recebe a bola, tem três jogadores do Atlético Goianiense dando distância para ele, os três esperando ele fazer alguma coisa, longe, só assistindo ele dominar, olhar para a área, ajeitar e cruzar. Beleza, um deles estava marcando lateral, mas tinha dois que estavam sobrando ali que podiam dar o combate e não deram. E aí a bola cruzada para dentro da área, o Gil maior e muito mais forte que o seu marcador, que eu acho que era o Dudu, né, lateral do Atlético Goianiense, ganhou no alto, cabeceada firme, 1-0 Corinthians, era o Corinthians precisava. Virar o primeiro tempo no 0-0 ia ser talvez psicologicamente pior para o Corinthians, né, que se sentiria mais pressionado de ter que fazer dois gols no segundo tempo. Fazer 1-0 é tipo, só tem que fazer mais um gol. Então, esse gol no final do primeiro tempo foi muito, muito importante para o Corinthians. Inclusive, o Atlético Goianiense vira o primeiro tempo sem dar um chute no gol, assim, ridículo. E no segundo tempo, vem desperta-se o Uri Alberto. Daí, o segundo gol do Corinthians, logo no começo do jogo, o Corinthians já faz 2-3-0. O segundo gol, de novo, falha de marcação grotesca. Uma bola lançada 2 contra 2. Daí, o marcador do Roger Guedes, o primeiro marcador fica no Roger Guedes. O segundo, ele não acompanha o Uri Alberto. Ele fica esperando o Roger Guedes passar pelo primeiro marcador. E o Roger Guedes enfia a bola pro Yuri Alberto, ele sai cara a cara com o goleiro e desencanta, né? Bate no gol e faz 2-0. Para mim foi meio que um frango do goleiro, porque o Yuri Alberto chuta mal pra caramba. Ele chuta em cima do goleiro, o goleiro consegue ainda tomar o gol. Ele ainda tava fechando as pernas, assim, foi meio tosco, assim. Para mim foi um pouco de falha do Atlético Goianiense, mas enfim, o Yuri Alberto desencanta 2-0. E realmente 2-0 logo no começo abalou bastante ali o time do Atlético Goianiense, porque, cara. Logo na sequência, o terceiro, falta para dentro da área, desvio de cabeça do Yuri Alberto, 3-0. E depois ainda teve um golaço do Yuri Alberto, bola lançada, ele domina, cava em cima do goleiro, faz logo um hat-trick, né? Desencantou com uma trinca de gols. E aí o Atlético resolve sair pro jogo. O Corinthians também dá aquela recuada, começa a trocar peças. E aí o Atlético consegue aquele gol inútil, que foi até que foi uma boa jogada ensaiada, um golaço do Ayrton Rato, mas inútil, né? 4-1, o Corinthians passa, o Corinthians ganha força, né? Porque vinha sendo uma semana difícil, eliminação para o Flamengo na Libertadores, derrota para o Palmeiras no Brasileirão, que não só pelo clássico, mas porque o Corinthians estava almejando ali brigar pela liderança e ficar 9 pontos atrás dificulta um pouco essa briga. Não que o Corinthians seja fora de jeito nenhum,
mas deixa mais difícil. E se perdesse para o Atlético Goianiense, tinha muita gente considerando que o fim do ano do Corinthians, né? O Corinthians ia só cumprir tabela depois se fosse eliminado pelo Atlético para ficar no G4. E primeiro que eu não acho, porque tem faltam 16 rodadas de brasileiro, então tem muito jogo. O Palmeiras pode oscilar, o Corinthians pode ter aí uma sequência de vitórias seguidas. Então eu não acho que o Corinthians está morto no Campeonato Brasileiro. Mas realmente que talvez o título mais palpável seja um título de Copa, né? E essa vitória dá um ânimo gigantesco pro time do Corinthians. O Atlético Goianiense muito ruim. O Jorginho ainda fez questão de falar do Abel de novo depois do jogo. Fico impressionado como o Jorginho, mano, sei lá, mano. Depois a gente comenta isso daí. Eu faço um vídeo falando sobre essa perseguição ao Abel, porque, mano, ridículo. Ele tinha um jogo decisivo, um jogo que valia a vaga, valia 8 milhões pro Atlético Goianiense, que 8 milhões pro Atlético Goianiense é muita grana, assim, pra pagar folha e tudo mais. E antes do jogo decisivo, ele resolve ficar falando do Abel Ferreira, e depois do jogo decisivo, ele quer falar do Abel Ferreira. Então, o cara precisa procurar um psicólogo, ele deve estar amando, não é possível, deve estar amando o Abel. Bom, agora vamos para o primeiro jogo com muita polêmica. Inclusive, parabéns para o Corinthians, né? Conseguiu reverter um ótimo placar. E vai pegar o Fluminense, né? O Fluminense que recebeu o Fortaleza, né? O primeiro jogo no Castelão 1-0 para o Fluminense. O segundo jogo no Maracanã. Cara, que surpresa. Primeiro, uma boa arrancada do Thiago Galhardo. Ele dá sorte, né? Ele recebe o passe, passa pela defesa, chuta, a bola pega no goleiro. Daí ela volta, bate nos dois zagueiros do Fluminense antes de entrar. Mas aí o Fortaleza logo no primeiro tempo tira a vantagem, né? Faz 1-0, que levaria o jogo para os pênaltis. E aí no finalzinho do primeiro tempo tem um segundo gol, um lindo. Ali sinceramente, foi uma bela jogada tramada pelo time do Fortaleza, mas a zaga do Fluminense ficou assistindo, ficou parado assistindo. Uma bola enfiada do Thiago Galhardo pro Romero, ele sai cara a cara do goleiro e bate para fazer 2-0. Então vira o primeiro tempo com 2-0 pro Fortaleza. O Fortaleza se classificando, eliminando o Fluminense no Maracanã. Então, uma situação que lembra os piores momentos do Diniz, né? O Diniz que as pessoas falam que gostam muito do estilo dele, né? Que é um técnico bem ofensivo, é um técnico de posse de bola. Ele realmente ele tem uma ideia de futebol bem diferente dos técnicos brasileiros. É interessante, mas ainda não gerou resultados. Não gerou resultado no Atlético Paranaense, não gerou resultado no próprio Fluminense, que eu lembro que na primeira passagem dele era o time que jogava bem, mas não ganhava. Daí no São Paulo chegou a parecia que ia ganhar o brasileiro e aí acabou abrindo, acabou perdendo. Então, assim, o problema do Diniz é que ele não consegue grandes resultados com o estilo de futebol dele, mas é um futebol interessante. E aí o 2-0 para o Fortaleza parecia que mais uma vez o Diniz ia ficar pelo caminho. Daí vem a arbitragem que deu uma baita mãozinha pro Fluminense, hein? Primeiro um baita pênalti de Mandrake, um pênalti fora da área, assim, foi ridícula a marcação daquele pênalti pro Fluminense. Ah, mas é um lance difícil, sim, é difícil, se o juiz no campo acha que é pênalti, porque realmente foi ali no limite da área a falta. Só que, cara, tem o VAR, mano, o VAR pode pausar o momento do contato, e visivelmente o contato foi fora da área. Então, inventaram um pênalti pro Fluminense. O Ganso bate com muita categoria, deslocando o goleiro 2-1. Obviamente, o Fortaleza recua, o Fluminense pressiona. E aí, em outro lance polêmico, que, assim, a linha do VAR falou que não, mas tem imagem falando que tava, que é a questão do frame, que é o gol do Cano. O Cano empata o jogo, cruzamento do. Quem cruzou? Acho que foi o Nonato? Não lembro agora quem cruzou. E o Nonato ou Samuel Xavier, não lembro agora, mas cruzou da direita e o Cano entrou para completar pro gol. O lance do Cano eu nem condeno tanto, porque, cara, se ele tava ali com um pouco da cabeça à frente, mas assim, se o cara tá tipo. É aquela vantagem irrisória. Se eu tô 5 centímetros na frente do meu adversário. Eu não tenho uma vantagem real. E não é que o Cano ele raspou devagar, pegou, deu um pequeno desvio na bola que esses 5 centímetros ia ter feito diferença na hora da conclusão do gol. Não, ele chega inteiro na bola, ele tira do goleiro. Então, essa pequena vantagem do frame de tal não estar impedido,
Cara, eu acho que não gera uma vantagem. Então nem vou condenar por esse impedimento, mas o pênalti foi grotesco e talvez se não tivesse sido marcado o pênalti, talvez o Fluminense não conseguiria fazer o outro gol, né? Mas enfim, com a ajuda da arbitragem, o Flusão passa pelo Fortaleza e chega às semifinais onde vai pegar o Corinthians. Cara, são dois times que estão muito bem no brasileiro, né? O Corinthians está em terceiro, se não me engano, e o Fluminense em quarto, né? E estão ali a 9 e 11 pontos do Palmeiras. Estão vivos no campeonato ainda, mas vai ser interessante esse confronto, né? É, são times assim com peças interessantes. Parece que finalmente o Vitor Pereira conseguiu encaixar o time, né? Conseguiu fazer o Roger Guedes jogar junto com o Yuri Alberto, que ele falou que não tinha como. E o Fluminense, apesar dessa semi-pedalada pro Fortaleza, vem mostrando um time bem competitivo, né? Que é estranho. O Fluminense ele ganha lá 6 jogos seguidos, ele toma de 3-0 do Inter. Daí faz 10-0, depois perde, cara. E o Fluminense vem, os dois times vêm ali em momentos segregados, né? Porque fora isso, fora a semifinal da Copa do Brasil, na Libertadores e Sul-Americana eles não vão tão bem, né? O Corinthians ele tem uma fase de grupos onde todo mundo esperava que o Corinthians fosse sobrar, né? E o Corinthians não consegue vencer o Always Red, não consegue. Eu acho que a única. Tem duas vitórias, né? Que eu acho que é contra o Deportivo Cali com um gol contra e a vitória sobre o Boca em casa. Então, assim, o Corinthians não vai bem na fase de grupos, apesar de se classificar. Não vai bem nas oitavas contra o Boca, que inclusive passou porque o Benedetto deu a passagem pro Corinthians, né? O Benedetto falou: Tó, Corinthians, passa aí de fase. E daí, quando pegou o Flamengo, não tinha como fazer, foi eliminado, perdeu os dois jogos. E já o Fluminense foi pior ainda, porque o Fluminense aí dá uma peidolada pro Olímpia na fase pré-Libertadores, onde, cara, tendo a vantagem, consegue ser eliminado no Paraguai. E depois na Copa Sul-Americana também, deixa de ganhar jogos que eram importantes para a classificação, faz um 10-1 inútil no último jogo e acaba eliminado. Então, assim, nas outras competições de mata-mata, tanto o Corinthians quanto o Fluminense foram muito mal. E agora na Copa do Brasil eles têm chance aí de reais de chegar numa final e quem sabe conquistar o título, né? O Corinthians em busca do tetracampeonato e o Fluminense em busca do bicampeonato. Outro jogo, vamos para América Mineiro e São Paulo, que acabou agora há pouco. E, cara, assim, o São Paulo ele começa muito superior, tanto que acaba fazendo 2-0, dois belos gols do Luciano, um chute fora da área colocado sem chance pro goleiro. Depois uma saída de bola horrível do América Mineiro, a bola lançada pro Caleri, que tem muita qualidade o argentino, ele ajeita de chaleira, né, pro Luciano, que domina com toda a frieza do mundo, dribla o zagueiro e bate no canto, um belo gol, 2-0. O São Paulo podia ter até feito 3-0. O São Paulo estava sobrando muito no jogo. E de verdade, eu achei que o São Paulo ia passear na partida, até que teve o pênalti, a bola cruzada na área, cabeçada para trás, que, pô, mano, foi tão burro o Reinaldo. Porque não era uma cabeçada que ele. Não era uma cabeçada em direção ao gol, que ele ia evitar o gol da América. Era uma cabeçada do cara tentando cabecear para dentro da área, assim. Tinha outros defensores de São Paulo, não precisava ter subido aquele bração. Tonto, pênalti pro América. E depois de toda aquela dança que o Wellington Paulista fez antes de bater, ele desloca o Jandrei e diminui 2-1 e aí o América volta pro jogo. Porque se sai o primeiro tempo 2-0 pro São Paulo, esquece. O América vai voltar com outro psicológico. 2-1 dá uma esperança. No segundo tempo, o São Paulo volta melhor, só que ele tem expulsão aos 11 minutos do Miranda, né? Que é, não tem o que fazer. O Miranda também toma um amarelo nos últimos minutos do primeiro tempo, que eu acho que não precisava. E no segundo tempo, ali ele vai dividir uma bola com o Everaldo. E aí ele chega atrasado. Eu também acho que não precisava chegar daquele jeito. Acho que se ele vai para cercar, talvez ele consegue até interceptar a bola, mas ele vai querer vai com toda a vontade para tirar, acabar chegando atrasado, falta fora da área, né? Que o time do Atlético da América, quer dizer, tava pedindo pênalti. E expulsão justa. Tomou falta para amarelo, segundo amarelo, expulsão ali pro Miranda. Daí, com um a menos, o São Paulo recua e fica segurando a pressão do América, que consegue até empatar o jogo. Uma boa jogada do Pedrinho de Cruz, e o Everaldo também meio de chaleira, faz um belo gol, 2-2. E parecia que o América tinha chance de reagir. O América tem até uma outra chance, que é uma bola cruzada, que ela ajeitava pro Juninho, mano. Mano, o Juninho e o gol na pequena área. Ele consegue acertar o zagueiro de São Paulo e do rebote acertar de novo o zagueiro de São Paulo.
Eu juiz da impedimento, coisa e tal, mas, pô, ridículo assim. E, bom, enfim, depois disso o América não consegue, o São Paulo monta ali uma parede na frente da sua área, e o América não consegue levar perigo ao gol do Jandrei, não consegue pressionar o São Paulo. E o jogo acaba 2-2. Esse 2-2 poderia ter levado o jogo para os pênaltis. Se no primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0, o Iago Maidana, que é o zagueiro do América, não tivesse perdido um pênalti ridículo. Não sei se vocês lembram, depois vocês pesquisam aí. O São Paulo venceu por 1-0, teve um pênalti pro América e o Iago Maidana, ele recuou a bola pro goleiro, basicamente. Ele bateu fraquinho no meio do gol, fácil, e o goleiro era até aquele terceiro goleiro do São Paulo hoje, o Couto, né? Um negócio assim. Aquele menino que, inclusive, ele fez o pênalti, fez a defesa e garantiu a vitória pro São Paulo. Uma baita. Então, assim, parabéns, Diego Maidana, que você que evitou que o América conseguisse levar o jogo pros pênaltis, porque você perdeu um pênalti escrotamente. Assim, foi horrível a sua cobrança. E graças àquele pênalti perdido, o América não conseguiu levar o jogo pros pênaltis. São Paulo passando. São Paulo em busca do seu título inédito de Copa do Brasil. Vai pegar quem? Vai pegar o Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã, um jogo de muita pressão do Flamengo. O Atlético Paranaense jogou pelo empate e conseguiu um 0-0. Jogo com muitas polêmicas, né? Porque teve o chute do Gabigol no Fernandinho e o pisão do Arrascaeta no Eric. Em qualquer lugar ia ser vermelho direto para os dois, mas já que é o Flamengo, só receberam amarelo e no julgamento passaram um pano para os dois. E outra coisa, no jogo do Corinthians, pausa aqui no jogo do Flamengo. No jogo do Corinthians, realmente, o Corinthians foi superior, mereceu a vitória, mereceu golear, mereceu passar. Mas, o Fagner era para ter sido expulso, tá? Teve uma baita de uma passada de pano pro Corinthians, que é um lance na lateral que o Wagner divide com. Ele tinha acabado de dar um pisão no jogador do Atlético Goianiense, que nem amarelo recebeu. Tem um jogador do Atlético Goianiense que deu um pisão, acho que no Renato Augusto tomou um amarelo. O Fagner fez a mesma coisa e não tomou. E tem um lance que a bola sai para lateral, o Fagner vai pegar a bola ali com o jogador do Atlético Goianiense e ele dá uma cotovelada. Ele faz o gesto aqui de dar a cotovelada, pega de raspão no queijo do Atlético Goianiense e nada. Assim, o gesto já é para vermelho, já que ele tentou dar uma agressão. Aqui nem tenta dar um soco e errar. Mas ele ainda acerta de raspão e, mano, lance para vermelho direto e nada, mano. O juiz, o VAR, todo mundo se fez de cego. Então é aquilo, né? Conduta violenta depende de qual time está praticando ela, né? Que daí é vermelho direto. Senão, não é nada. Enfim, voltando pro jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Um jogo mais truncado na Arena da Baixada. O Flamengo não sobrou como sobrou no jogo do Maracanã. Um jogo bem pegado, bem difícil, mas mesmo assim o Flamengo criou as principais chances. E aí, no segundo tempo, ainda difícil, muito disputado, o coelho da cartola, né? Uma bola feita pela lateral, cruzamento do Rodinei, e aí o Pedro fez um baita de um golaço, uma bicicleta, abrindo o placar 1-0, e ali acabou com o Atlético Paranaense. Eu acho que o plano do Atlético Paranaense era tentar levar para os pênaltis do jogo. E esse gol de bike aí não teve que fazer, um belíssimo gol do Pedro. O Flamengo já vinha criando chances com o Gabigol, chances com a Arrascaeta, mas não estava conseguindo passar do Bento. E esse gol acaba com o jogo praticamente. O Atlético Paranaense é obrigado a sair, abre espaço. O Gabigol ainda perde um gol ridículo, uma grande jogada do Pedro, um domínio fantástico. Na saída do goleiro, ele só toca pro Gabigol que consegue acertar a trave. Mas o jogo acaba ficando assim, 1-0 Flamengo. O Flamengo passa, o Flamengo, querendo ou não, é o grande favorito a conquistar o título em busca do seu tetracampeonato. Então, o confronto São Paulo e Flamengo, óbvio que o Flamengo é favorito, mas se pegar historicamente, o São Paulo passa pelo Flamengo, né? Se você lembrar, deixa eu ver, em 2020, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, precisava ganhar do São Paulo e perdeu. É que só foi campeão porque o Inter não ganhou do Corinthians. Também eu acho que em 2020, no mata-mata, o São Paulo elimina o Flamengo. Então, assim, você pega os confrontos entre São Paulo e Flamengo, assim, mais historicamente, o São Paulo tem uma vantagem, por mais que tenha um time pior. Então, assim, o Flamengo é favorito para esse confronto, mas São Paulo, na última vez que pegar na Copa do Brasil, quem passou foi o São Paulo. Então, vai ser um jogo interessante, cariocas contra paulistas. Podemos ter uma final em clássico, podemos ter uma final
do majestoso que é São Paulo e Corinthians, ou podemos ter até um Fla-Flu. Então, vai ser bem interessante se acontecer um clássico regional. E é isso, gente. A gente volta aqui para fazer uma análise dos confrontos, né, dos primeiros jogos de semifinal. Lembrando que o São Paulo ainda está vivo em outras competições, apesar de no Brasileiro também de tabela e não vai brigar por título nem nada, mas está na semifinal da Sul-Americana e agora está na final da Copa do Brasil. Então, no mata-mata, o São Paulo ainda está vivo nas competições e o Flamengo está vivo em todas: semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil e está vivo no Brasileiro. Vamos ver. É que assim, o Flamengo tem muito elenco, né? Tem muitos jogadores bons do banco, inclusive tem vários jogos que o time reserva venceu. Mas vamos ver se não vai ser desgastante para o Flamengo essa sequência de jogos de mata-mata e jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, gente. Comenta aí para mim o que vocês acharam dos jogos, quem vocês acham que vão passar na semifinal. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou.